A graça e a paz do Senhor Jesus. Que bom estar com você para mais uma aula desse curso poderoso sobre Apocalipse. Tenho certeza que seu coração vai ser aquecido por essas verdades. Como nós já dizemos, ao ouvirmos desse assunto, com certeza nosso coração se alegra. Bem-aventurados são aqueles que leem o livro de Apocalipse, que ouvem sobre o assunto e que guardam essas palavras no coração. Pode ter certeza, isso vai fazer toda a diferença na sua vida e com certeza esse curso vai tocar de fato seu coração, vai encher o seu coração de uma expectativa pela volta de Jesus e pelo seu desejo de fato de cumprir a vontade de Deus para a sua vida em nome do Senhor Jesus. E hoje, na nossa terceira aula, vamos falar acerca do arrebatamento. Existem 3 visões acerca do arrebatamento. É importante que você entenda isso. Mas antes de nós falarmos acerca dessas 3 visões do arrebatamento, como que cada um acredita, ou cada linha teológica ou escatológica acredita com relação ao arrebatamento, eu gostaria de ir mais uma vez para a linha do tempo, para lembrarmos daquilo que nós já falamos nas aulas anteriores. Então, primeiramente, nós falamos que estamos vivendo em tempos proféticos, o tempo está próximo, e falamos acerca disso com relação a Israel. Israel é um sinal profético, ela é a figueira. Então nós sabemos que Israel é um sinal profético que temos que estar de olho. Por quê? Porque os ramos estão brotando, então as coisas estão acontecendo, e nós falamos o que resta acontecer é a reconstrução do templo, e eu acredito particularmente que isso vai acontecer apenas após o arrebatamento. Mas também nós falamos do que acontece com as pessoas que hoje morrem. Então nós falamos que aqueles que morrem com Cristo vão então para o paraíso, e aqueles que morrem sem Cristo, ou seja, sem aceitar Jesus, vão para o inferno. E até falamos acerca disso com relação a onde que nós acreditamos ser literalmente o local do paraíso e do inferno. E aqui eu quero deixar um ponto. Bom, nós falamos que tanto o paraíso quanto o inferno estão nas regiões inferiores da terra, ok? No coração da terra. Agora, se você não vê dessa maneira, ou não acredita que o paraíso está lá no céu, ou no terceiro céu, você acredita que o terceiro céu realmente seja lá em cima, então isso não é um problema, ok? O importante é que você, de fato, tenha entregue a sua vida para Jesus, e o local onde você vai depois da morte, isso já está garantido, com certeza, que é para o paraíso, ok? Isso não faz de nós uma bandeira que temos que defender, pelo contrário, o que nós defendemos é a Cristo, é a pregação do Evangelho da graça de Deus, e que salva, que liberta e que leva as pessoas até Deus. Amém? Bom, mas agora nós vamos falar acerca do arrebatamento, que também chamamos de arrebatamento dos vencedores. Também Apocalipse é chamado de primícias. Quando nós chegarmos, então, por exemplo, na terceira parte do nosso estudo, você vai ver que nós vamos falar a respeito das primícias, que também acreditamos ser acerca do arrebatamento dos vencedores. Bom, existem 3 linhas teológicas, basicamente, acerca do arrebatamento, e nós vamos compartilhar cada uma delas para que você entenda o que a palavra de Deus diz, não é? O que essas linhas teológicas acreditam e por que acreditam. Com certeza eles têm base teológica, e vamos então compartilhar a respeito dessas 3 visões, ok? São elas pré-tribulacionistas, os pós-tribulacionistas e aqueles que têm a visão do arrebatamento parcial, ok? Quem são então aqueles que são os pré-tribulacionistas, aqueles que acreditam que o arrebatamento vai acontecer antes da grande tribulação? Então todos essas linhas teológicas têm por base a grande tribulação, que nós sabemos que vai acontecer dentro do governo mundial do anticristo, né, os 7 anos de governo, e os 3 anos e meio finais é que de fato vai ser a grande
tribulação. Então, os pré-tribulacionistas, eles acreditam que a igreja, ou que toda a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. E eles, então, têm alguns argumentos, e nós vamos compartilhar o que eles acreditam acerca dessa visão. Primeiro, eles acreditam que a igreja será livrada da ira vindoura. Olha o que a palavra de Deus diz acerca disso. E para aguardares dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. 1 Tessalonicenses 1, versículo 10. Então veja, eles usam esse texto. O outro texto que também a respeito disso, está lá em 1 Tessalonicenses 5, 9, que diz o seguinte: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Então veja, eles acreditam que quando a Bíblia está dizendo que Deus vai livrá-los da ira vindoura, ou que os crentes não estão debaixo da ira vindoura, eles acreditam então que como a ira de Deus vai ser derramada, a cólera de Deus vai ser derramada na grande tribulação, então os crentes não vão passar pela grande tribulação. Ok? Agora, hoje nós sabemos que aqueles que creem, com certeza, não estão debaixo da ira de Deus. Né? João diz a respeito disso. Nós não estamos mais. Não há mais condenação também para aqueles que estão em Cristo Jesus, está lá em Romanos. Então veja, então nós não estamos debaixo da ira. Mas isso não impede de sofrermos perseguições. Então nós sofremos perseguições por causa do nome de Jesus. Tem pessoas que hoje morrem porque carregam o testemunho de Cristo. Mas quer dizer que eles estão debaixo da ira de Deus? Não. O que vai acontecer na grande tribulação? A ira de Deus vem sobre os ímpios. Porém, os crentes que estiverem aqui vão ser perseguidos. Ok? Pelo próprio anticristo. Nós vamos estudar sobre isso. Então, quer dizer que não estão debaixo da ira. Mas esse é um argumento que eles acreditam ser algo que mostra que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Ok? Segundo argumento deles, está aqui. A grande tribulação é apenas para os judeus. Olha o que a Bíblia diz lá em Jeremias 30, versículos 6 e 7. Perguntai, pois, e vede se acaso um homem tem dores de parto. Porque vejo, pois, a cada homem com as mãos na cintura, como aqui está dando a luz. E porque se tornaram pálidos todos os rostos? Que grande é aquele dia e não há outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó, ele, porém, será livre dela. Então é um texto que está falando acerca de Jacó, que é Israel, que vai ser livre, ok? Ou que vai, na verdade, passar ali, mas vai ser protegido. Então veja, aqui a gente já vê que, de fato, os judeus vão estar passando pela grande tribulação, mas isso não quer dizer que a igreja não venha a passar também. Ok? Um outro texto da Bíblia, está lá em Daniel 9, versículo 27, diz assim: ele fará firme aliança com muitos por uma semana, na metade da semana fará cessar o sacrifício, e nós sabemos que o sacrifício vai acontecer no templo e em Israel, e a oferta de manjares, sobre a asa das abominações virá o assolador, que é o anticristo, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele, sobre o anticristo. Então veja, por base nesses textos, eles então dizem que a grande tribulação é apenas para os judeus, ok? Mas nós vamos ver hoje e no decorrer do nosso curso que, de fato, parte da igreja vai passar pela grande tribulação. Então acompanhe. Mas enquanto isso nós estamos falando a respeito daqueles que são pré-tribulacionistas, que acreditam que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Um outro texto da palavra de Deus, está lá em Apocalipse 3, versículo 10, que diz assim: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Então veja, não é somente uma nação que vai passar pela grande tribulação, mas vai ser todo mundo vai passar realmente pela grande tribulação, pessoas de todo mundo. Agora, aqui dizem que
parte vai ser poupada. Mas qual parte vai ser poupada? Todos? Toda a igreja? Não. Aqui está dizendo os que estão guardando a perseverança, a palavra da perseverança. Então veja, então se aqui está dizendo que aqueles que estão guardando a palavra da perseverança, esses que vão ser poupados da grande tribulação que virá sobre o mundo inteiro, então podemos dizer o seguinte, que nem todos os crentes estão perseverando, não é verdade? Ou você acha que todos os crentes estão perseverando? Não, nem todos os crentes perseveram. Então nós podemos dizer o seguinte, que nem todos também vão ser poupados. Somente aqueles que estão perseverando em seguir o Senhor. Amém? Mas vamos para um outro ponto que eles acreditam, que os pré-tribulacionistas acreditam. Outro ponto é que eles acreditam que a igreja só é mencionada até o capítulo 3 de Apocalipse. Então, segundo esse argumento, os capítulos 2 e 3 se referem ao tempo da igreja e o capítulo 4 fala do arrebatamento da igreja. Então, a expressão sobe para aqui de Apocalipse 4:1 é tomada como se referindo a toda a igreja. Todavia, essa expressão se refere apenas a João e não à igreja. Então, de fato, a palavra igreja só aparece até o capítulo 3. E segundo esse argumento, eles acreditam que os anciãos, os 24 anciãos, apontam para a igreja. Mas não pode ser, porque no capítulo 5 diz que os santos depositam orações ali diante dos 24 anciãos. Como que a igreja ora ou entrega a oração para a própria igreja? Então não faz sentido. Então, e a Bíblia nunca diz respeito ao número 24 à igreja, mas sempre usa o número 7. Ok? Mas é um argumento que eles acreditam. Um outro argumento, o quarto, é que eles dizem que todos os crentes serão arrebatados. Lá em 1 Tessalonicenses 4, 16, 17, é um texto clássico, nós vamos ler bastante esse texto, diz assim, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares e assim estaremos para sempre com o Senhor. Amém? Então, aqui é um outro argumento que eles dizem. Eles usam esse texto como dizendo que todos aqueles que estiverem aqui, né, vão ser arrebatados. Mas veja que esse arrebatamento, de fato, vai acontecer, mas a Bíblia diz que será ao toque da trombeta. E se a gente for lá para 1 Coríntios, se a gente for ler esse texto, 1 Coríntios, olha o que a Bíblia diz, no capítulo 15, versículo 51. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. Então, a ressurreição vai acontecer na última trombeta. A trombeta soará, os mortos estarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então, veja, lá em Tessalonicenses fala, então, do toque da trombeta, e haverá um arrebatamento. Mas aqui em Coríntios, fala que é ao ressoar da última trombeta. Então, veja, a última trombeta é a sétima. Mas para que aconteça a sétima trombeta, primeiro tem que acontecer a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta e a sexta trombeta. E se você for estudar ali as trombetas, a partir do capítulo 8 de Apocalipse, você vai ver que as trombetas são justamente a grande tribulação. Então, os pré-tribulacionistas usam esse texto, mas só que esse texto está fora de um contexto do próprio livro de Apocalipse. Então, é isso que eu quero que você entenda. Então, realmente vai haver um arrebatamento após a grande tribulação. Mas isso também não significa que não haverá um antes, ok? Um outro argumento que os pré-tribulacionistas acreditam é que os crentes serão poupados da grande tribulação. Nós já lemos esse texto lá em Apocalipse 3, versículo 10. Diz assim, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da aprovação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre
a terra. Então veja, aqui eles acreditam que a igreja vai ser poupada. Mas nós sabemos, já falamos sobre isso, que nem todos estão perseverando, nem todos estão guardando a palavra da perseverança. Por exemplo, nem todos perseveram a ir a um culto da igreja, nem todos perseveram em buscar o Senhor, nem todos estão permanecendo naquilo que o Senhor ensina. Então veja, nem todos os crentes estão perseverando, então nem todos também serão poupados, é isso particularmente que nós acreditamos, ok? Bom, um outro argumento que eles usam, que diz assim, o Espírito Santo será tirado da terra na grande tribulação, e eles usam então 2 Tessalonicenses 2, versículos 6 e 7. E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então veja, os pré-tribulacionistas, eles acreditam que toda a igreja vai subir na grande, ou antes da grande tribulação, ok? E eles acreditam então que nesse momento, aquele que o detém é o Espírito Santo. Então, como toda a igreja vai subir, então eles acreditam que o Espírito Santo também vai subir. E se a gente crê assim, então significa que nós não teremos conversões durante a grande tribulação, durante o governo do anticristo. Ok? Se nós formos pensar dessa forma. Mas nós acreditamos particularmente que o que detém hoje a manifestação do anticristo são os vencedores, ou a igreja vencedora. Ok? Quando essa igreja for arrebatada, então assim vai haver a manifestação do anticristo. Mas para eles acreditam que de fato o que detém é o Espírito Santo. Mas nós vamos ver em Apocalipse ali que existem os santos que vão ser perseguidos, né, pelo anticristo. Aqueles que carregam o testemunho de Cristo, que creem em Cristo, vão ser também perseguidos. O que nos mostra é que vamos ter crentes. E até diz que daquela tribulação, do tempo da grande tribulação, vai haver vencedores. Está lá em Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Nós vamos ler logo a seguir. Então veja, eles acreditam que o Espírito Santo será tirado. Ok? Bom, um outro argumento é que eles acreditam, e o último, é que não haverá salvação durante a grande tribulação. E o texto, então, que eu falei acerca de Apocalipse, é esse, Apocalipse 20, versículo 4. Vim também tronos, e nesses sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados, por causa do testemunho de Jesus, bem por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, olha o contexto, não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Veja, esse texto está dizendo que da grande tribulação saíram então o quê? Os vencedores. E com certeza esses vencedores têm o Espírito Santo. Mas alguns ainda dizem, pastor, o fato é que o Espírito Santo ele será assim tirado porque o corpo de Cristo não vai pela metade. Bom, se você for entender dessa maneira, você tem que pensar o seguinte, que todos aqueles que morrem hoje, eles são parte do corpo. Então, se pessoas que são cristãs hoje, elas morrem, são parte do corpo, então nós podemos dizer que o corpo está indo aos poucos. Ok? Então, não podemos pensar dessa forma a palavra de Deus. Nós temos que entender a palavra de uma maneira completa. Bom, talvez você está me ouvindo e você diga, pastor, mas eu aprendi assim, é assim que eu creio. Não tem problema, meu irmão. Assim como você pode acreditar que o paraíso está em outra dimensão do céu, e não onde eu falei, nas profundezas da terra, não tem problema. Se você acredita que o arrebatamento vai ser antes, então esteja pronto e preparado para esse arrebatamento. Só isso, simples assim. Mas com certeza também esteja aberto para ouvir visões diferentes que Deus pode falar ao seu coração. Amém? Bom, a segunda visão
é a visão dos pós-tribulacionistas. O que é essa visão? Essa é a visão daqueles que acreditam que a igreja só será arrebatada após a grande tribulação. Eles usam, então, os seguintes argumentos. Nós vamos, então, compartilhar acerca desses argumentos. A visão dos pós-tribulacionistas. O primeiro argumento é que o arrebatamento será depois da manifestação, ou vai acontecer depois da manifestação do anticristo, né? Olha o que a palavra de Deus diz, 2 Tessalonicenses 2, 1 e depois 3 ao 1, ou 1 ao 3. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos. Então, esse é uma reunião que vai acontecer com Cristo. Versículo 3, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Veja, aqui é um texto que diz que a igreja vai reunir com Cristo, mas essa reunião não vai acontecer sem que primeiro haja a manifestação do anticristo. Então, se a gente for pensar dessa maneira, nós vamos entender o seguinte, que de fato o arrebatamento, né, será depois da grande tribulação, porque tem que haver a manifestação do anticristo. Agora, não quer dizer que antes, vou falar mais uma vez, não houve um arrebatamento, ok? Daqui a pouco nós vamos falar mais sobre isso. Mas o segundo argumento deles é que o arrebatamento acontecerá ao ressoar da última trombeta. Lá em 1 Coríntios 15, 51, nós já lemos, e eu faço questão de repetir porque é importante que você ouça várias vezes para que você entenda. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Aleluia! Ok? Então, veja, isso é um fato, vai acontecer na última trombeta. Porém, isso não quer dizer que não teve um outro arrebatamento antes. Ok? Bom, terceiro argumento deles, dos pós-tribulacionistas, é que não existe arrebatamento secreto da igreja. E aí que então nós vamos ter uma situação, às vezes difícil de entender, mas que eu quero clarear para você. Lá em Mateus 24, 40, diz assim, então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis a que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isso, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então, aqui nós temos um ponto a trazer clareza para você. Então, veja, aqui está dizendo que 2 estarão no campo, um será tomado e o outro vai ser deixado, ok? 2 estarão trabalhando, um será tomado e o outro vai ser deixado. E aí o texto continua dizendo, diz assim, vigiai. Espera aí, se você chega para um ímpio, porque às vezes a interpretação deles é essa, e que os que foram são crentes e os que ficaram são ímpios, ou que perderam a salvação. Apesar de que, particularmente, eu não acredito que a salvação é perdida, acredito que a cruz foi suficiente. Bom, mas isso é um outro assunto, em outro momento podemos falar acerca disso. Mas o que nós vemos aqui é que se você chegar para um ímpio e diz assim, vigia, porque Jesus está voltando, ele virá, em hora que nós não sabemos, ele vai falar assim, mas eu nem acredito em Jesus. Que conversa é essa? Então veja, essa mensagem de fato é
para crentes, ok? E aí ainda diz o seguinte, diz que vocês não sabem que dia vem o vosso Senhor. Mas quem que é o nosso Senhor? É o nosso Deus. Ele é Senhor dos crentes, daqueles que se converteram. Então aqui nos fala a respeito de um arrebatamento secreto que não sabemos a hora. Agora, imagina só, se você está aqui, você vê o templo sendo reconstruído, você vê o anticristo, você vê todas aquelas calamidades citadas em Apocalipse acontecendo, você precisa vigiar para quê? Então, quando Jesus diz que ele vem como ladrão, porque de fato ele virá como ladrão, ok? É importante que você entenda isso, tá bom? Bom, mas chegamos então à terceira visão, e particularmente é o que eu acredito, e é o que eu quero compartilhar com você aqui, da nossa visão, do que nós acreditamos. Como eu já falei, se você crê no arrebatamento antes da grande tribulação, ok. Que toda a igreja vai subir, ok. Eu faço parte da igreja, vou subir também. Se você crê que o arrebatamento é pós-tribulação, também não está de todo errado, né? Porém, eu particularmente não quero crer assim, porque nem quero passar pela grande tribulação, ok? Mas te respeito caso você acredite dessa maneira. E o que nos une, já falei isso, é Cristo, ok? Estaremos com Cristo eternamente, ok? Não fique ofendido por pontos de vistas diferentes, ok? Tanto é que nesse estudo nós vamos falar de várias coisas e você pode com certeza discordar, né? Você pode também me perguntar, né? Entrar em contato comigo e vamos estar juntos aí respondendo também as questões, né? E todo tempo pessoas me perguntam acerca de visões que nós falamos e não tem problema a gente compartilhar daquilo que a gente acredita, ok? Mas isso não nos impede de estarmos juntos e estarmos nesse curso aqui aprendendo mais do Senhor, amém? Mas vamos então para a visão que nós acreditamos. Nós acreditamos particularmente nessa visão, a visão do arrebatamento parcial. A Bíblia, o que é essa visão? Essa é a visão que particularmente eu acredito estar mais clara na Bíblia. Ela nos fala do arrebatamento em dois momentos distintos. O primeiro antes dos 7 anos do governo mundial, chamado de arrebatamento dos vencedores, é o nome que nós damos, e outro após a grande tribulação, chamado de segundo arrebatamento, que acontece junto com a vinda do Senhor nos ares. Então nós acreditamos tanto no arrebatamento antes da grande tribulação, quanto no arrebatamento após a grande tribulação. E aqui eu quero voltar à linha do tempo, eu quero que você acompanhe comigo, ok? Então nós cremos nesses dois momentos aqui do arrebatamento. O arrebatamento dos vencedores, que acontecerá antes. E eu creio que isso vai cooperar para startar, de fato, o governo dos 7 anos do anticristo, né? Na próxima aula vamos falar acerca disso, uma visão panorâmica acerca desses acontecimentos, ok? Mas nós acreditamos também que ao final da grande tribulação haverá, então, a volta de Jesus, né? Que nós sabemos que todo olho verá. Nesse aqui ele vem como ladrão, mas nesse aqui todo olho verá, ok? E então haverá o segundo arrebatamento nesse momento. E isso vai ser poderoso, aleluia, glória a Deus, Jesus está voltando, amém? Bom, mas essa visão que nós acreditamos que é acerca desse primeiro arrebatamento, né, ou arrebatamento dos vencedores, é o que nós já lemos em Mateus 24, versículo 40. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro, 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis que dia vem o vosso Senhor. Então, nós não sabemos o dia, mas com certeza esse dia está chegando. E esse dia nós chamamos desse arrebatamento, que é secreto. Olha o que a palavra de Deus diz acerca disso. Marcos 13, 32. Mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Lá em Apocalipse 3, versículo 3 diz assim: lembra-te, pois,
do que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te, porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Então veja, esse vai ser um arrebatamento que nós chamamos de um arrebatamento secreto. Então nós não sabemos, simplesmente vai acontecer, ok? Em um momento inesperado. Pode acontecer agora, a qualquer momento. Pode ser que essa aula não termine, ok? Porque, de fato, Jesus arrebatou aqueles que estavam prontos e preparados. Então, eu me lembro, quando eu ainda não era casado, mas eu já era um obreiro na igreja, eu estava realizando um encontro com Deus numa chácara, e eu fiquei ali de sexta a domingo, e quando eu voltei para a casa dos meus pais, eu encontrei eu vi, na verdade, na porta de casa um carro de polícia, e meu pai, junto com o policial, estava saindo ali de casa para a porta, e eu perguntei: pai, o que aconteceu? E aí meu pai disse: entrar na nossa casa, enquanto nós estávamos para o culto. Então, no domingo de manhã, numa hora que nós não estávamos esperando, eu estava para uma chácara, meus pais estavam para o culto, e de repente o ladrão entrou. Veja, ele não mandou mensagem antes, dizendo assim: olha, quero dizer para vocês que domingo, dia tal, eu vou entrar na casa de vocês para roubar. Veja, o ladrão não faz isso. Ele simplesmente chega. Então, nós é que temos que estar preparados, nós que temos que estar vigilantes. E quando eu falo preparado, não estou falando dizendo aquela postura com medo: olha, nossa, Jesus está voltando, será que eu estou preparado? Não, mas não assim, num coração, numa atitude de estar pronto. Eu amo meu Senhor, eu quero o Senhor, então eu já quero estar pronto realmente para a volta do Senhor, porque Ele está voltando, né? Há algum tempo atrás, estava ensinando na nossa igreja acerca do Apocalipse, nossa igreja em Goiânia. E no final, então depois acabou o culto, já na casa, uma criança então fala com a sua mãe, fala: mãe, cadê a minha mala? E aí a mãe, sem entender: por que mala? Não, eu quero minha mala. E a mãe pegou a mala e deu para aquela criança. A mãe saiu do quarto, um tempo depois ela voltou e ela viu que todas as roupas estavam naquela mala e o guarda-roupa estava vazio. E a mãe falou assim: filha, eu não estou entendendo, por que você colocou, né, as suas roupas na mala? Nós não vamos viajar. Aí aquela criança disse: mãe, Jesus está voltando e eu tenho que preparar as minhas malas, porque Jesus pode voltar a qualquer momento. Veja, olha que coração sincero, né, de uma criança crendo, na verdade, na volta de Jesus. Coração simples, só desejoso, né? E nós também desejamos a volta do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém? Você deseja a volta do Senhor? Eu desejo que nesse dia seu coração seja aquecido pela volta do Senhor. Amém? Vamos lá. O arrebatamento é condicional. Com relação à salvação, está pronto. Olha só: se com a tua boca confessar Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então, a salvação é simples, é apenas você crer com o coração e confessa com a sua boca, então você se torna um filho de Deus, né? A todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Então, nós cremos em Jesus, então nós nos tornamos filhos de Deus. Mas o arrebatamento, ele é condicional, tem condições. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso? Vamos ler esse texto em Mateus 24, novamente, versículo 40 ao 44. Nós já lemos: então 2 estarão no campo, um será tomado, deixado do outro, 2 estarão trabalhando, uma será tomada, deixada a outra. Agora, 42, vigiai, portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor.
Mas considerar isso, se o pai de família soubesse a hora que viria o ladrão, e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso ficai também vós apercebidos, porque é a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então é condicional. Todos estão vigiando? Todos os crentes estão vigiando? Não. Não é? Quando eu falo em vigiar, eu estou falando com relação à oração. Porque a Bíblia nos ensina que a maneira como nós vigiamos é por meio da oração. Agora, não é aquela oração religiosa. Nossa, hoje eu não orei, então se Jesus voltar hoje eu vou ficar. Não, nada disso. Mas é o seu relacionamento com Deus. Você precisa construir um relacionamento íntimo com Deus. Um relacionamento em que você fala com Deus e Deus fala com você. E você mantém um relacionamento íntimo com o seu Deus. Você gasta tempo, você investe tempo, de fato, no Senhor, tendo um relacionamento com Ele. Isso é poderoso, isso é, na verdade, fundamental. Precisamos ter o nosso relacionamento com o Senhor. Por isso, precisamos estar vigilantes, vigiando, mantendo nosso coração desejoso pelas coisas lá do alto. Aleluia. E se nós soubéssemos, então, que hora viria o ladrão, com certeza nós vigiaríamos. Então, veja, não é há pouco tempo, então, Israel sofreu aqueles atos terroristas. Mas agora, a população está se armando até os dentes e fazendo treinamentos de tiro. Por quê? Porque eles agora estão vigilantes. Então, não espere alguma coisa acontecer para que você esteja vigilante, mas sempre esteja vigilante, sabendo que Jesus pode voltar a qualquer momento, que seu coração esteja aquecido pelas coisas lá do alto, as coisas dos céus. É isso que eu quero, essa é a minha oração para você que está aqui recebendo esse curso, em nome do Senhor Jesus. Olha o que a Bíblia diz, outro texto lá em Lucas 21:36. Vigiai, pois, a todo tempo, como? Orando, para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Então, nós vigiamos como? Orando. Então, ore. Mantenha a sua vida de oração para com o Senhor. Aleluia. Mas um outro texto muito precioso da palavra de Deus, que eu gostaria de compartilhar com você, é esse. Aqui em Lucas 21, versículo 34, que diz assim: acautelai-vos, ou cuidai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração, presta atenção, coração, que o vosso coração fique o quê? Sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez, das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente, como um laço, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. O que a Bíblia está dizendo aqui? Esse é um texto muito importante que você precisa realmente se atentar a ele. Primeiro ele diz, olha, acautelai-vos, cuidai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração, então você tem que lidar com o seu coração, fique o quê? Sobrecarregado, sobrepeso, com as consequências da orgia, do pecado, ou da embriaguez. Então não viva no pecado, não viva na embriaguez, e ainda diz assim, não fique sobrecarregado com as preocupações do mundo. Veja, às vezes o seu coração não está contaminado com o pecado, ou não está embriagado com alguma coisa, mas às vezes seu coração está preocupado com as coisas dessa vida. Você ainda dá muito valor às coisas dessa vida. Sabe por que muitos crentes ainda sofrem? Porque eles amam demais ainda esse mundo, amam demais as coisas desse mundo, estão muito preocupados com as coisas dessa vida. Mas que nesses dias, o seu coração se volte para o Senhor. Que nesses dias o seu coração se aqueça pelas coisas do Espírito, em nome do Senhor Jesus. E para que o quê? Para que aquele dia, ou seja, o dia da volta de Jesus, no aspecto do arrebatamento secreto, não seja como um laço para você. Entende? Então, para alguns, o arrebatamento vai ser como um laço. E o laço significa que foi amarrado e você está preso. É como se você estivesse vendo alguém subindo, você querendo subir, mas você está preso no laço. Por quê? Porque o seu coração está no mundo. Agora você pode me perguntar, pastor, quem vai ser arrebatado então? Eu vou te dizer, vai ser arrebatado aqueles cujos corações não estão mais nessa terra, mas estão nos céus. Você deseja as coisas dos céus.
Você quer as coisas dos céus. Você almeja as coisas dos céus. Não de uma forma religiosa, não para agradar a Deus, simplesmente para que ser aceito por Deus, não, simplesmente porque você foi conquistado pelo amor de Deus e agora você o ama porque Ele te amou primeiro. Você viu quanta graça foi Ele te alcançar. Então seu coração está lá e não aqui nessa terra. E esse é o desejo do meu coração para com você, que nesses dias o seu coração esteja voltado para as coisas lá do alto. Você deseje as coisas lá do alto, porque nós não somos mais dessa terra, nós somos de lá. Nós somos cidadãos dos céus. Você pode dizer um amém aí bem forte? Aleluia, amém, glória a Jesus. Tenho certeza que seu coração está sendo aquecido por essas verdades da palavra de Deus. Então, há condições. Mas veja, existe um texto muito conhecido na palavra de Deus, que eu gostaria também de deixar ao seu coração. Um texto que Deus falou comigo no tempo da pandemia. Eu já li esse texto quantas vezes? Muitas vezes. E o texto que você já ouviu várias vezes também. A Bíblia diz lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 6. De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus. Quantas vezes você ouviu esse texto? Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então veja, é um texto precioso, mas eu sempre mencionei e até preguei sobre esse texto fora do contexto, porque o contexto desse versículo 6 está no versículo 5. Agora vamos ler o versículo 5. Pela fé, Enoque foi trasladado. É o que nós vemos lá em Gênesis. Ele foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara. Pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de ter a vida agradado a Deus. Então veja, Enoque agradou a Deus. Por quê? Porque ele andou pela fé. Agora vamos ler o 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Então Enoque agradou a Deus. Por quê? Porque ele teve fé. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Então Enoque acreditou que Deus existia. Esse verbo é o verbo ser, né? É o verbo, e que podemos dizer, ele creu que Deus é, que é bom, que é fiel, que é recompensador, que é galardoador. Olha o que a Bíblia continua dizendo. E que se torna galardoador, ou seja, recompensador dos que o buscam. Então veja, Enoque, ele acreditou que se buscasse o Senhor, ele seria recompensado. Então há uma recompensa. O fato de você estar aqui estudando hoje a palavra de Deus, com certeza, você vai receber uma recompensa disso. Você pode dizer amém? Então veja, você vai ser recompensado pelo fato de você estar se achegando a Deus, querendo aprender mais de Deus. Isso vai ter uma recompensa. Então, à medida que você se achega a Deus, você vai ser abençoado. É um fato da vida, não é? Eu me lembro que quando eu era criança, tinha uns 9, 10 anos de idade, meu avô trabalhava no escritório de advocacia perto da minha casa. E quando eu via a caminhonete dele lá, eu ia lá, pelo fato de ele ser meu avô. E é interessante que quando eu chegava lá, ele tirava, né, um dinheiro, uma nota, R$10 naquela época, que para uma criança era um mundo de dinheiro para eu comprar balinha, o picolé, e eu ficava tão feliz com isso. Então, eu ia lá, às vezes sem pretensões nenhuma, né, e recebia. Mas eu confesso que tinha dia que eu ia lá no meu avô, porque eu queria receber um dinheirinho. E quando eu chegava lá, eu falava, comentava ele, pedia benção, nós somos do Goiás, e falava, vô, o senhor tem R$1? E era interessante, então, que ele tirava ali, né, às vezes R$10, até R$20, e dava para mim. Veja, naquele dia, de fato, eu queria ter algo. Então veja, se meu avô conseguia ser generoso para com o neto dele, imagina Deus. Então nós chegamos até Deus, às vezes, só pelo fato dele ser o nosso Deus, e queremos estar com Ele, mas tem dia que nós estamos necessitados, e nós queremos buscá-lo, porque eu sei que Ele tem a resposta para as nossas
situações, as nossas frustrações, as nossas fraquezas, então nós chegamos até Ele. E aí então Ele fala conosco, então, e Ele faz um milagre, e coisas extraordinárias acontecem. Isso é o nosso Deus. Isso é o que Deus faz. Então Enoque foi até Deus. Porque ele acreditava que se ele buscasse a Deus, ele ia ser recompensado. Agora, uma pergunta, né, muito importante para a sua vida. Qual foi a recompensa que Enoque teve por ter buscado a Deus? Qual foi? A recompensa dele ter buscado a Deus é que ele foi arrebatado. Então eu vou te dizer, no tempo em que Jesus virá arrebatar a sua igreja, os vencedores, com certeza, Jesus vai arrebatar aqueles que estão buscando a Ele. E o fato de você estar aqui hoje, me ouvindo, é um grande sinal de que você está buscando o Senhor. E o seu coração está sendo aquecido por essas verdades da palavra de Deus. E com certeza, se Ele voltar, você vai estar com Ele, porque você está buscando. E a recompensa daqueles que buscam a Deus é que eles vão ser arrebatados. Aleluia! Oh, meu coração se enche de fé e de esperança nessa verdade. Eu quero o Senhor. Na verdade, eu quero que milhares e milhões de pessoas queiram estar com o nosso Deus, queiram ser parte do arrebatamento, aleluia. Por isso nós queremos espalhar para milhares e milhões de pessoas isso que nós temos ensinado aqui, para que o coração deles sejam também aquecidos pela volta de Jesus, aleluia, glória ao nome do Senhor. Esse é o arrebatamento, então, dos vencedores, e é condicional. Bom, o segundo arrebatamento, que nós vamos compartilhar também um pouco mais para frente no nosso estudo, é o que nós chamamos também de segundo arrebatamento, que é a própria volta de Jesus. Olha o que a Bíblia diz em Apocalipse 1:7. Eis que vem com as nuvens, e todo o olho verá, já não é como ladrão, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele certamente. Amém. Marcos 13, 26, 27. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens, olha as nuvens aí, com grande poder e glória, e ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos da extremidade da terra à extremidade do céu. Então haverá uma colheita final. Isso é o que a palavra de Deus então nos ensina, isso é poderoso. Então vai acontecer esse segundo arrebatamento. Por isso que em Tessalonicenses diz que os que ficarem, ou nós que ficarmos, ok? Então vamos ver o que a palavra de Deus diz lá em Tessalonicenses 4,16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerás dos céus, e os mortos em Cristo estarão primeiro, depois nós os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, olha as nuvens aí, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre. Então isso está falando daqueles que vão estar passando pela grande tribulação, mas no final há uma palavra de esperança para eles. Eles também serão arrebatados. É isso que a palavra de Deus então nos ensina. Amém? Feche seus olhos, vamos orar, vamos pedir para que de fato o nosso coração seja sempre aquecido por essas verdades tão poderosas da palavra de Deus. Pai, nessa hora nós te adoramos, te louvamos e declaramos que nosso coração é teu e que nós queremos de fato ver o teu mover, ver o teu Espírito movendo de uma forma extraordinária no nosso coração. Dá que o nosso coração seja apaixonado pelo Senhor, que o nosso coração não esteja embriagado com as coisas dessa vida, com as coisas desse mundo, mas que nosso coração esteja sempre apaixonado pela presença e pela glória do Senhor. Que nesses dias nossos olhos se abram para te ver de uma forma como nós nunca vimos. Que haja luz no nosso coração, para que possamos de fato desejar a volta do Senhor e que possamos estar prontos, preparados para aquele dia em que o Senhor vai buscar a tua igreja. Por isso, Senhor, nós estamos aqui, nos rendemos aos teus pés e declaramos que o nosso coração se enche de paz e de alegria, de um desejo profundo
pelas coisas do alto, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Até a próxima aula. Que Deus te abençoe. Não deixe de seguir o pastor Marcos Nogueira no Instagram, @marcosnogueira.usa.